será mesmo que a culpa é sua por isso ter dado errado, por você ter se submetido a essa situação, por você ter sido enganada, traída, abandonada, rejeitada? Será mesmo que a culpa é sua? Quantas são as vezes que a gente se depara com um discurso na internet, que inclusive eu já insisti várias vezes, que é: você tem que se responsabilizar, porque se isso aconteceu com você, a responsabilidade é sua. Porque de fato, em partes, a responsabilidade é sua, mas a responsabilidade não é completa e toda sua. Eu quero trazer pra vocês uma visão de que eu tô cansada desse discurso na internet de: ai, se você sofreu e passou por isso, a culpa é sua. Porque isso está transformando mulheres elas entram num ciclo de autopunição que é infeliz, esse ciclo de autopunição. Em uma sociedade onde nós mulheres já somos tão punidas e a gente não pode, aqui não é um discurso feminista, Gabriela, tá? Quem me conhece sabe o que eu tô falando, mas eu vou te mostrar o que eu tô falando. Eu tava com uma cliente agora, e esse vídeo não foi planejado, tá, gente? Esse vídeo, por isso que tá tendo barulhos externos, o meu cenário tá maravilhoso. Mas esse vídeo não foi planejado. Porém, eu tendo essa conversa com essa cliente, eu falei: eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu concordo com aquela coisa, eu vivo pregando isso no meu Instagram, que é: a gente tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente submete. Porque se a culpa é sempre 100% do outro, tira o meu poder de resolução das coisas. Se a culpa é sempre da sociedade, do homem, que teve não sei o que essa criação, que faz tal coisa, e eu sempre tô me submetendo a situações ruins, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre isso pra eu conseguir sair sobre isso. Vocês compreendem o que eu tô falando? Vocês entendem isso, né? Porém, isso não pode ser levado ao pé da letra. De que se você apanhou em um relacionamento é porque você não viu um sinal de que ele deu no primeiro encontro de vocês, quando ele contou que ele batia na irmã mais nova, ou que ele fez tal coisa com fulana. Quando a gente leva isso 100% a nossa responsabilidade, o que é maravilhoso, mas eu quero que vocês compreendam o que eu estou falando. É quando eu levo ao pé da letra, do tipo: a culpa é minha. A gente entra em um processo de auto-engano, de autossabotagem e uma autopunição. Nós mulheres já temos uma tendência a nos autopunir. Isso faz parte, infelizmente, da natureza débil a qual fomos inseridas por uma sociedade moral, de valores morais que não são tão sustentáveis assim para nossa psique, para o nosso corpo, para tudo, em uma rotina que não é legal. E enfim, vocês compreendem o que eu estou falando. O patriarcado não é uma coisa levinha, não é uma coisa que também, não existe, é maravilhoso. Não vamos levar nenhum pedaço, não vamos levar nem pro extremismo, nem pra nenhum do lado, né? Porque qualquer extremismo é burro. Vamos trazer a consciência do impacto que é quando você começa a se punir por tudo e exige de si uma auto-performance, uma coisa que é insustentável. Esses dias eu fiz no Instagram falando sobre o quanto esse discurso de mulher espiritualizada é diferente de ser uma mulher iluminada. Não existe uma mulher iluminada. Se a mulher não é iluminada. Porque para eu ser mulher, eu sou humana cometem erros, eu trago questões, eu falo assim, eu posso ser a maga, mas eu não sou a maga aqui no planeta Terra. Eu posso ser em outras dimensões, em outros locais, mas aqui eu sou só uma humana. Eu posso ser um ser super iluminado em outro planeta, mas aqui eu sou só uma humana. Eu, Gabriela, não sou nenhum avatar, assim, aquela consciência que tá aqui. Não, gente, não. Eu sou cheia de erros. Como a maioria das pessoas que eu conheço. Na verdade, eu nunca conheci um avatar, assim, mesmo, um ser, assim, iluminado na Terra, pessoalmente. Pode ser um achismo meu também, claro. Mas por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Sério, pensa sobre. Vamos pensar aqui rapidão pra você conseguir entender o que eu estou falando. Não existe o livre-arbítrio 100%, certo? Até pra própria ciência, pra neurociência, não existe um livre-arbítrio 100%. Eu tava conversando com uma cliente agora, em que eu não puxo o saco das minhas clientes. Quem é minha cliente sabe que eu sou... Desculpa, gente. Que eu sou bem direta nos papos. Eu chego, eu falo o que tem que falar, eu falo. Se é você que tem inveja, você vai escutar que é você quem tem inveja, porque eu falo, a melhor coisa é a gente descobrir que a gente tem um problema. Porque a partir do momento que a gente ganha consciência do problema, saberemos então assim resolvê-lo. Então, eu tava conversando com uma cliente, e essa cliente, ela virou pra mim e disse assim: Gabriela, eu sei que a culpa é minha, eu sei que a responsabilidade é minha. E eu vi no campo da minha cliente, cheio de vampirinhos por perto, amizades, questões familiares, questões profissionais, clientes. Aí eu virei pra ela e falei assim: você não tá enxergando? O problema não é 100% você. Olha o que você me contou,
a sua vida. As coisas, ela teve uma coisa que ela falou que até que ficou com vergonha de me contar. Mas somos humanas. E assim, quando vocês passam por situações que são traumáticas, por situações que são ruins, a gente tem uma tendência a repetir isso lá na frente. E ela me contou que ela passou por um relacionamento. Eu vou contar assim dessa cliente. Ela passou por situações, ela teve esse relacionamento muito ruim e ela tava se culpando, entrando em um ciclo de autopunição muito séria. Como se ela não fosse boa o suficiente, como se tivesse algum problema com ela, como se ela fosse incapaz de fazer boas escolhas. E ela levou uma baita bronca da espiritualidade, não de mim, porque eu só sou canal, sobre ela reconhecer o potencial dela e que às vezes a culpa é do outro. E sabe como eles falaram pra ela? Cara, você só é uma humana. Você é só uma mulher vivendo isso aqui, que encontrou uma pessoa que te mostrou aquelas sombras e aquelas dores que você carregava dentro de si. Você se conecta com essa pessoa justamente de uma forma inconsciente, vive aquilo. Às vezes, eu até falo para as minhas clientes, né? A paixão é igual magia. Quando a gente tá com paixão, parece que estamos magiados. A gente não consegue ver outras coisas. Porque mexe com a nossa questão, gente, fisiológica. Mexe muito com a gente em todos os aspectos. E a própria neurociência fala sobre isso, né? Que muitas das repetimos em comportamentos, elas não são de uma forma natural, 100% consciente, do tipo assim, sabe? Eu não tenho o livre-arbítrio para escolher plenamente sobre como eu vou lidar com a minha vida. Gente, é impossível e parece... E é assim, não sei explicar que tem minhoca no cérebro de uma pessoa que consegue defender meritocracia. Não existe meritocracia, não tem como eu querer que uma pessoa que nasce em certas condições seja como a outra, no sentido de às vezes conseguir o mesmo resultado. É uma comparação injusta de só estudar, não é a mesma realidade. Isso eu nem vou entrar nesse quesito. Mas a gente tem que entender, para ser feliz, duas coisas. Que eu tenho a responsabilidade da minha parte e o outro tem a responsabilidade dele. Se meu relacionamento, eu entrei num relacionamento com um homem abusivo, vamos dar uma situação bem pesada, que me bate, que não sei o que, aquela situação que eu dei lá no começo do vídeo, né? O cara que empurrou a irmãzinha, que bateu, enfim. Se eu entro num relacionamento com essa pessoa, eu saio desse relacionamento com essa pessoa, e eu vou ficar me punindo que eu sou ruim, que eu sou burra, que eu sou... Gente, você já tá tão sofrida. Você já tá, assim, passando por tantas dores. Seu coração já tá machucado. Você já tem que lidar com as cobranças sociais, que são ridículas, insustentáveis. E vocês sabem que a pressão social nessa questão... Eu não vou falar pressão social, mas a tendência socialmente de sofrer em relacionamentos ligados a essas questões sentimentais, emocionais, é muito mais da mulher. E existe uma cobrança em cima da mulher sobre o empoderamento da mulher, de como ela deve ser, de como ela deve agir, comportar, se espiritualizar, se valorizar, se amar. E às vezes a gente, ao invés de a gente se amar e acolher, tipo, nossa, eu sinto muito que você passou por isso, que você repetiu essa dor, eu sinto muito que você sentiu essa dor, a gente começa, nossa, mas eu sou burra. Fulano não me quis, deve ter algo de errado comigo. A minha amiga não quis mais falar comigo, deve ter alguma coisa. Eu tenho alguma coisa de errado. E às vezes a gente não tem nada de errado, às vezes a gente só tem a nossa consciência, a nossa vontade de viver, de dar certo. Então, o conselho que a espiritualidade deu pra essa minha cliente, que eu me senti até bem em dar pra ela, porque serviu pra mim também. Eu já falei pra vocês, eu tenho uma tendência a um perfeccionismo exacerbado que não é nem humano. E uma autoexigência em fazer tarefas bem feitas que não é nem sustentável. Até pro cérebro, não é sustentável. Então é muito interessante a gente olhar nesse papel, né? Será que eu sou 100% responsável? Eu posso ser 100% responsável espiritualmente, no sentido de coisas que se manifestam na minha vida que eu acabo cocriando e eu nem sei. Mas vamos olhar, vamos trazer para nossa visão humana, para nossa realidade. Para a matéria, a gente não é 100% responsável porque a gente não é 100% consciente o tempo todo. Ninguém é 100% consciente o tempo inteiro. Nós fazemos uns exercícios energéticos, espirituais e também nesse sentido de autoconhecimento para alcançar uma autorrealização, mas ninguém consegue manter a mente 100% consciente 100% do tempo. Somos humanos. Vai haver deslizes. Da mesma forma que existe pessoa boa, existe pessoa ruim. Então vamos dar nome aos bois.
Você foi FDP com alguém, assuma a sua irresponsabilidade. Assume que, nossa, fui cretina. Assume. Não fica se justificando também. Ah, mas eu fui cretina porque o outro não se valorizou. Porque eu já vi isso também, tá? Porque o outro isso não sei o quê. Porque o outro não me amou da forma que eu merecia. Da mesma forma que isso acontece, também vai dar nome aos bois, galera. Agora no sentido de, tipo assim, vou dar nome aos bois, espera. Eu estive com uma pessoa e ela foi patética. Ela foi maldosa. Então, fulano, ele eu reconheço. Às vezes a gente precisa reconhecer com palavras que a gente conhece. Ele é imoral. Fulano é hipócrita. Fulano é agressivo. Fulano é doente psicologicamente. Fulano é maldoso. Fulano é narcisista. Fulano é perverso. A gente precisa trazer a consciência. Não precisa, porque eu tô julgando o outro. O cara te traiu, te abandonou, fez o que fez, mentiu. Você tá só... Fulano é mentiroso. É reconhecendo isso. Porque a gente tem... Gente, como eu pego mulheres que ao invés de olhar pro fulano e reconhecer que fulano é um babaca, as mulheres ficam... Nossa, o que tem de errado comigo? Eu não me valorizei. Ou eu sou feia. Ou eu sou não sei o quê. E você é só você, velho. Relaxa. Então reconheça isso, sabe? Dê nome aos bois e para de, ao invés de você ficar assim... Ah, é porque tem alguma coisa de errado comigo, porque eu preciso pagar 500 terapias com a Gabriela pra dar certo na vida. Ou eu preciso... fazer 80 horas de esteira, porque eu pego cliente que é desse jeito, todas hiperbólicas. Ao invés de a gente ficar assim, nessa autopunição, não, eu posso fazer mais carinho em mim, mais elogio em mim, eu posso me desculpar, eu posso exercer o auto-perdão na minha vida, eu posso me sentir merecedora. Porque às vezes na vida adulta a gente não tem um pai pra quando a gente faz dar errado, dar umas surras, e a gente entra no calo desse pai, né? A gente entra num local que não é bacana. Do tipo assim, fiz uma coisa errada, agora eu vou me punir. E tem gente que se pune que dói mais que uma surra. Tem gente que não se permite viver mais, sentir. Pensem sobre isso. Era só uma reflexão.